Então, gente, boa tarde, né? Hoje, também temos a aula de religião, tá certo? Da Biblinha, que tia Silvia já contava para vocês, tá? A minha Bíblia, certo? Aí a nossa aula hoje vai ser sobre Jacó e Esaú, tá certo? Mas contarei até chegar em Jacó e Esaú. Como foi que surgiu Jacó e Esaú? Tá ok? Vocês devem ter dado com tia Silvia essa aula aqui, ó, sobre a Torre de Babel, né? Acho que todos vocês deram essa aula aqui, essa história da Torre de Babel, né? Que todos queriam subir até o céu, né? Não queriam saber de nada, estavam cheios de si. Daí Deus fez tudinho falar diferente, que ninguém se entendesse, né? E como ninguém estava se entendendo um com o outro, parou a construção, né? Porque ninguém se entendia mais. Quem falava inglês foi pro lado de quem falava inglês, quem falava espanhol e assim foi, né? E parou, né? Essa construção. Depois daí vem, ó, o nome dele? Abraão. Olha aqui, ó, Abraão, tá? Vem Abraão. Deus faz promessa a Abraão, né? O homem que ele escolhe, né? Chama ele para sair da terra dele para ir para outra. Ele pega as coisas dele, o gado, a esposa, né? E vai para a terra que Deus vai dizer para ele ir, certo? Sara, ela não podia ter filhos, tá certo? Ela era estéril. Ela tinha uma serva que ajudava ela nos afazeres da casa, certo? Aí o que Sara pede para Abraão fazer? Pede para ele ter um filho com Agar, que é a sua serva. Ele vai ter o filho com Agar, certo? E nasce Ismael, ó, tá vendo? Nasce Ismael. A gente não vai estudar esse, tá? Só tô contando como é que vai chegar em Jacó, tá bom? Então, olha o que acontece. Nasce Ismael. Mas Deus faz promessas para a esposa de Abraão, a Sara. Diz que ela vai ter sim um filho, mesmo que não esteja na idade de ter. É que a mulher tem um certo tempo, gente, que a mulher não pode ter mais filhos, certo? Quando ela deixa de ter a regra dela. Todo mês a mulher tem uma regra, certo? Aí, o que acontece? Ela não podia mais ter filho. Ela riu dos anjos, quando os anjos falaram que ela ia ter um filho. Aí, eu tenho um filho, eu já passei da idade de ter, não vou ter mais não. E ficou lá, aí ficou rindo, certo? E daí, o nome dele, os anjos mandam ela colocar Isaac, porque significa riso, certo? Aí ela tem mesmo filho, certo? Com certo tempo ela tem. E daí tá os dois menininhos crescendo. E aí ela, Sara, com H, fica um pouquinho briguentas, certo? Com ciúmes, porque Abraão gosta mais de Isaac, certo? Aí o que acontece? Isaac pensa, né? Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar H ir embora. Aí mandou H com o filho ir embora. Gente, o filho ficou triste, né? Porque o filho gostava. Qual filho que não gosta do seu pai, né? O pai sendo bom, tudinho, cuidador. Aí ele foi embora, né? Gente triste, H também. Foram para outra terra. Daí, enquanto conta a história de Abraão, tem um lugar, né? Sodoma e Gomorra, que lá o pessoal está brigando muito. Brigando, matando, fazendo tudo que não presta, gente. Aí tem a destruição dessa cidade, ó. Que não sei se vocês já foram, quem é evangélico foi para a igreja já estudou isso, né? Que tem destruição e não podia olhar para trás quem fosse embora, né? Do povo de Deus. Quem olhasse se tornaria estátua de sal. Isso aí vocês vão estudar mais profundo no ano que vem, né? Porque Simone, ela tá dando esse ano isso aqui. Aqui é bem pequenininha a história, só um flashback, tá?
Mas tia Simone vai dar direitinho, né? O que estava vendo, tudo mais aprofundado. Tá certo? Então, o que acontece, gente? Deus vê que Abraão gostava tanto, né, do filho dele, Isaac, né? Que manda ele sacrificar ele para Deus, né? Deus diz: eu quero seu filho, quero que você sacrifique ele para mim. Aí Abraão ficou pensando, né? Aí Deus queria ver o que Abraão ia fazer, se ele ia obedecer. Aí Abraão fez, né? Levou o filho. Aí o filho, né? Isaac perguntando: papai, cadê o cordeiro? Cadê? A gente vai sacrificar o quê? Aí ele, triste, né? O pai triste, disse para ele: Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Aí, olha só. Quando ele pegou o filho dele, ele olhou para o céu, quando ia sacrificar, e Deus mandou ele parar. Pare, Abraão. Eu sei que você é fiel a mim. Pode parar. Aí, na hora, surgiu um cordeiro lá e ele foi sacrificar. Certo? Aí, daí surge, ó, a história de Jacó, né? Que Isaac cresce. Isaac é o pai de Jacó, gente. Por isso que eu tô falando de Abraão. Abraão vai ser avô de Jacó e Esaú, certo? Sendo que quando ele nasce ele já tem morrido, né? Porque Abraão aqui já tá velho. Já teve Isaac velho, certo? Aí quando Isaac tava grande, o pai dele, certo? Manda o servo dele ir atrás de uma mulher para Isaac se casar, certo? Aí eles botaram os camelos, ele botou, né, os camelos para se ajoelhar tudinho. E ali ele orou a Deus pedindo uma moça. A que viesse dar água a ele ia ser a esposa dele. Aí veio uma mulher chamada Rebeca. Olha só. Rebeca ofereceu água a ele, aí foi ela, gente. Ele apresentou ela a Isaac e Isaac gostou dela. Aí se casaram, certo? Aí o que aconteceu? Ó, já vem a história de Jacó e Esaú. Depois que eles se casam, né? Rebeca foi escolhida para ser a esposa de Isaac. E eles logo se casaram. Rebeca não podia ter filhos. Por isso Isaac orou a Deus e pediu por sua esposa. Deus ouviu a oração de Isaac. E algum tempo depois, sua esposa engravidou de gêmeos. Então, vê só, ela também não podia ter filho, igual a mãe dele, de Isaac, que não podia ter filho. Vê só. Mas ele orando com fé, Deus ouviu as preces dele. Aí, quando os bebês nasceram, o primeiro era ruivo, peludo, forte, né? Já era um bebê fortinho. E recebeu o nome de Esaú, o primeiro que nasceu. Aí o segundo saiu segurando o calcanhar de Jacó. O calcanhar é o pezinho da gente, sabe, na parte de trás. E nasceu segurando o calcanhar de Esaú, tá vendo? Puxando, tipo dizendo: sou eu, era pra eu ter saído primeiro. Entendeu? Aí, aqui já são eles grandinhos, ó. Certo? Mas enquanto eu tô falando deles bebês, né? Então, aí eles crescem, né, tudo mais. O preferido do papai é Esaú, né? O preferido de Isaac é Esaú e de Rebeca é Jacó. Jacó, ele gostava muito de ficar dentro de casa, cuidando com a mãe dele, né? Ajeitando a casa, fazendo comida, certo? E já Esaú não. Esaú saía para procurar bicho, né? Para caçar, para levar para comer, certo? Pegar as peles também, né? Daí, teve um dia, ele já grande, né? Todos os dois já grandes. Teve um dia que Esaú foi caçar, certo? Aí, enquanto Jacó estava cozinhando, tá certo? Cozinhando um ensopado gostoso, que as pessoas dizem que são lentilhas, né? Aí, quando Esaú chegou, ele disse: estou com muita fome. Deixe-me comer um pouco desse ensopado. Jacó respondeu que ele poderia comer, mas em troca, o irmão daria os direitos de filho mais velho. Esaú concordou e comeu o ensopado. Então, veja só. Rebeca, ela escutou
o pai dele, Isaac, o pai dos dois, dizendo para Esaú que ia dar o direito dele de filho mais velho, certo? Ele tem direito de heranças. O mais novo também tem, mas assim, tipo, é o que tem mais direito, entendeu? Aí, o que acontece? Rebeca escutando, Rebeca foi fazer tramóia, gente. Aí, o que ela fez? Escondidinho, foi conversar com Jacó. Pedir pra ele colocar aquelas peles dos bichos que ele caça, né? Tá? Aquelas peles e se disfarçar do irmão. O irmão era bem cabeludo. Já que Isaac era velho, não enxergava direito, o que ela pensou? Jacó vai, quando for lá pedir, aí Isaac vai aceitar, vai abençoar ele. Então veja só, deixa eu ler aqui, né? Mais um pouco. Tá, olha aqui um ensopado, certo? É uma sopa bem gostosa, tá? As pessoas tomam mais sopa com pão, né? Tem gente que gosta de tomar com pão, né? Comendo com pãozinho. Tem gente que não, só gosta ela assim mesmo, do jeito que ela tá lá, né? Molinha. Isaac abençoa Jacó. Veja, aqui tem a referência, gente. Quem quiser ler, viu aqui em cima, ó. Eu vou mandar as fotos no grupinho, tá? Quem quiser ler, abre a Bíblia, né? Lá vai ter mais coisa, que aqui tá o resumo, tá? Isaac já era bastante idoso e estava cego. Certo dia ele chamou seu filho Esaú e lhe pediu: vá até ao campo, casse um animal e prepare uma comida bem saborosa para mim. Depois de comer, eu vou lhe abençoar. Eu abençoarei. Rebeca, esposa de Isaac, escutou a conversa e rapidamente pediu que Jacó lhe trouxesse um animal. Ela queria que ele fosse abençoado e por isso preparou uma comida bem saborosa. Tá vendo? Aí ela preparou uma comida bem saborosa, certo? E mandou ele colocar as peles do animal. Quando tudo estava pronto, Jacó colocou uma roupa de Esaú e cobriu as mãos e o pescoço com a pele dos cabritos, tá vendo? E em seguida levou a comida para Isaac, o seu pai Isaac, né? Isaac, ao tocar Jacó, pensou que era Esaú. Aí, tá vendo, gente? Trollou Esaú. Pode, gente. Trollou Esaú, não. Trollou Isaac, quer dizer. E Esaú também, né? Que Esaú tava caçando lá, né? Tava caçando lá o bicho, os bichos. E já para trazer pro pai mesmo, né? Tava caçando para trazer para ele, para fazer a comida, né? Mas ele não sabia fazer comida. Como é que ia ser, hein? Ele ia pedir ajuda da mãe, né? Então, aí já que Jacó tava todo vestido, né? Parecendo ele. Aí ele meio cego, né? Assim, sem ver direito, né? Ele foi lá, botou a mão na cabeça de Jacó e abençoou ele, pensando que era Esaú. Foi trollado ele, né, Isaac? Olha só. Tá vendo só? Trollou ele, não foi, gente? E aí, isso aqui é Isaac, velhinho, tá vendo? A mãe dele lá atrás escondida, mas veio pra ela. Claro que ele ficou com medo, né? De algo acontecer com ele. O irmão dele era forte, né? Então, vê só. Quando Esaú chegou e descobriu que Jacó tinha sido abençoado em seu lugar, ele ficou muito bravo, gente. Esaú ficou bravo. Então Rebeca mandou Jacó fugir para a casa do seu tio Labão. Presta bem atenção, tio Labão, o nome dele é Labão. E assim ele seguiu viagem. No caminho, Jacó chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali para descansar. Botou a cabeça na pedra e foi descansar, porque andou muito, né? Durante a noite, Jacó sonhou com uma escada que ia da terra até o céu, por onde os anjos de Deus subiam e desciam. E Deus disse a Jacó: eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. Tá vendo? Do avô dele e do pai dele. Eu darei esta terra sagrada a você e aos seus filhos. Estou com você e sempre o protegerei. Porque ele saiu com medo do irmão dele matar ele, né? Que ele fez aquilo, né? Trollou o pai. Trollou ele.
Aí ele, oxe, daqui a pouco meu irmão chega atrás de mim e vai me matar. Ele ficou o tempo todo pensando que ia morrer. Então Deus acalmou ele com esse sonho que ele teve, né? Da escada da terra até o céu, certo? Estuda bem isso, viu? Pode cair e pergunta, vai cair. Então, quando Jacó acordou, percebeu que aquele lugar era sagrado, então prometeu a Deus que se fosse abençoado, ele o serviria. Depois continuou viagem em direção à casa do seu tio Labão, certo? Olha lá que sonhando. A cabecinha deitada, tá vendo? E aqui, ó, a escada com anjos, ó. Tá vendo? Muito lindo, né, gente? Essa história. Então, vocês leiam direitinho, tá certo? Aí, vejam direitinho, que às vezes eu vou mostrar de novo. Ó. Que coisa linda. Deus mostrou para ele que estava com ele, né, gente? Acalmou o coração dele. Então, Labão, que era o tio dele, lembra que ele fugiu para lá? Chegou, né? Andou mais um pouquinho, né? Um bocadinho, quer dizer pouquinho nada, um bocadinho. Aí chegou lá na casa do tio, viu que ela tinha duas filhas, que era a prima dele, né? Lia, que era a mais velha, e Raquel. Quando Jacó chegou à casa do seu tio, viu Raquel e gostou muito dela. Ele gostou da mais nova, gente. Então ele propôs trabalhar 7 anos para Labão, para seu tio Labão. E em troca se casaria com Raquel. O tio concordou com a proposta de Jacó. Mas depois de 7 anos de trabalho, em vez de casar com Raquel, vê o que o tio dele faz. Labão deu Lia para Jacó se casar, gente. Dizendo que o costume era casar a filha mais velha primeiro. Então Labão disse a Jacó: se você trabalhar para mim por mais 7 anos, poderá se casar com Raquel. Jacó aceitou trabalhar mais 7 anos e assim pôde se casar com Raquel, a quem ele amava. Ó, chegou lá, ele gostou de Raquel, tá? Aí ele disse: tio, deixa eu trabalhar para o senhor, 7 anos eu trabalho de graça. Aí o senhor, deixa eu casar com sua filha. Aí Raquel, ela é linda, gostei dela, né? Aí o que acontece? O tio dele, no dia do casamento, né? Não dá ela, dá a mais velha. Aí ele casa, né? Todo jeito casa com ela mesmo, né? E aqui mais dá filhos a ele, dá muitos filhos, certo? Dá 10, né? 10 filhos. Aí a outra tem 2 filhos, tá? O segundo ela morre, tá? Depois vocês vão ver direitinho na próxima história. Mas vamos devagar, né? Vamos aqui. Essa historinha passou na Record de noite. Não sei se vocês conseguiram assistir, né? Chegava cansadinho da escola. Não sei se vocês conseguiram. Então, aí casou com Lia, não foi primeiro, lembra? Lia mais velha. Depois que trabalhou mais 7 anos, foi que o pai disse que podia. Trabalhe mais 7 anos que você casa com a outra. Ele ficou com as 2 filhas dele, certo? Mas uma tinha inveja da outra, entendeu? Uma pensava que era mais feia, né? A Lia pensava que ela era feia, né? Aí a outra mais nova tinha raiva porque a mais velha tinha mais filhos e ela não podia ter, entendeu? Aí, deixa o carrinho passar aí, tá bom? Que atrapalha a nossa aula, né, gente? Pronto, acho que agora dá pra falar. Tá baixinho. Então, aí lembrando, né, que ele casou com Lia, teve muitos filhos com Lia, e a mais nova ele casou depois de mais 7 anos. Então, se eu colocar na pergunta, com quantos anos ele passou trabalhando para poder casar com a mulher que ele amava? A que ele amava era a Raquel, então ele passou 14 anos trabalhando. 7 anos ele trabalhou, quando foi casar não era ela. Então trabalhou mais 7 anos, depois de ter casado mesmo com Lia, e ficou com Raquel, tá certo? Aí, ó, depois que casou, né, teve os filhos e tudo, né?
Aí vem, tudo tem a referência, tá, da Bíblia. Quem quiser ver na Bíblia, o papai quiser olhar lá, né? Ó. Depois de muitos anos na casa do seu tio Labão, Jacó resolveu partir para Canaã, onde seu pai Isaque morava. No caminho, ele mandou alguns mensageiros encontrarem-se com Esaú, e assim soube que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, gente. Nesse mesmo dia que ele estava querendo ir lá para Canaã, voltar para lá, morar lá. Mas aí ele ficou com mais medo ainda. 400 homens, gente. Vai começar uma guerra com ele, próprio irmão. E aí, gente, o que vai acontecer, né? Jacó atravessou sua família pelo rio Jaboque. Como é o nome do rio? Jaboque, tá? E ficou para trás sozinho. Lá ele encontrou um homem que queria testar sua coragem. Assim os dois lutaram até o amanhecer. Lutou muito, né? Esse homem, que na verdade era um anjo, gente. Ele lutou com um anjo, viu? Que quebrou até o joelho dele. Tanta briga que teve. Ele pegou assim no joelho dele. O que é que você quer? Sabe? Aí eu quero ser abençoado. Jacó dizia, eu quero a bênção de Deus. Aí ele quebrou o joelho dele. Aí o que o anjo diz para ele: você lutou com Deus e venceu. Por isso você vai mudar de nome. Seu nome agora será Israel. Em seguida, Jacó foi abençoado pelo anjo. O anjo abençoou ele. Olha só, ele brigando com o anjo, tá? O anjo, gente, parecia um homem normal, entendeu? Um homem normal, de veste normal, lutando com ele. Aí depois que quebra o joelho dele e tudo, aí que ele diz que você lutou com um anjo, certo? E lutou bravamente. Então vou mudar seu nome. Seu nome será Israel. Certo? Aí ele abençoou ele, né? Como eu falei. Aí mais na frente, Jacó encontra-se com Esaú, ó. Depois de muitos anos separados, Jacó e sua família foram encontrar Esaú. Jacó sabia que o irmão vinha com 400 homens, lembra? Que agora eu falei, ao seu encontro. Por isso estava muito preocupado. Quando Jacó viu Esaú se aproximar juntamente com os 400 homens, foi até o irmão, deixando assim a família e os seus bens para trás, e se ajoelhou para o espanto de Jacó. Para o espanto de Jacó, Esaú foi em sua direção também e o abraçou e o beijou, demonstrando que o havia perdoado, gente. Ele estava com tanto medo, pensando que o irmão ia matar ele, né? Deixou a família para trás para ficar protegido, né? Aí foi lá até ele, se ajoelhou, né? Como tivesse pedindo perdão, meu irmão. Aí Esaú foi lá também, mas para abraçar, não teve briga. Veja, coisa boa, né? Que maravilhoso. Então, para o espanto de Jacó, Esaú foi em sua direção e abraçou e beijou, demonstrando que havia perdoado. Jacó apresentou ao seu irmão toda a sua família. Ele apresentou a mulher, a outra mulher, os filhos todinhos, certo? Naquele mesmo dia, Esaú voltou para a região. Para clientes em atendimento que localiza-se na Rua Roraima, em frente ao posto de saúde da família. Deixa ele passar, tá, gente? Aí eu continuo. Então, sim, eu tava aqui. Vou falar de novo, tá? Por causa do carro do som. Jacó apresentou ao irmão toda a sua família. Naquele mesmo dia, Esaú voltou para a região de Edom e Jacó seguiu viagem para Sucote, onde construiu a casa e abrigo para todos. Sua casa e abrigo para todos, certo? Então eles se perdoaram, certo? Ele voltou para lá, né? Cada um ficou numa cidade, né? No Edom
na região de Edom. Aí Jacó seguiu viagem para Sucote, nome de um lugar, né? Uma cidade. Aí ficou lá, com sua família, certo? Uma grande bênção, né? Pra ver direitinho. Ó. O irmão, né? O irmão foi lá pra Jacó, o abraçar. Certo? Jacó ficou muito feliz, né? Tirou todo o cansaço, né? Todo o fardo das costas de Jacó. Certo? E essa é a nossa história, certo, gente, de hoje. Depois a gente terá, seguindo, né? Depois de Jacó, vem José, certo? A gente vai estudar José depois. Quem quiser ler aí na Bíblia ou ver videozinho aí no YouTube, que tem muito, né? Pode ver já, porque você já vai estar por dentro da história aqui. Tá bom, gente? Eu vou mandar para vocês as fotos, certo? Para vocês lerem direitinho e copiar. Tá? Então, beijão. Fiquem com Deus, tá? Vou só mostrar as fotinhos aqui, né? As fotos somente para os flashbacks, né? Eles já grandes, tá bom? Um ensopado. A benção da trollagem, né? Isaac que foi trollado. Sorte dele que o pai tava meio cego, né? Aí deu pra ser trollado. Aí, mas era ele o escolhido, porque Deus, ó, falou com ele aqui, né? No sonho dele, ó, da escada, né? Disse que estava com ele, o protegendo, que nada ia acontecer de mal, né? O casamento dele, né? Os filhos, que não mostra aqui, que foram muitos, viu? Aqui, ó, ele lutando com o anjo, que trocou o nome para Israel, né? Aqui que ele pediu perdão e o outro foi abraçá-lo, ele morrendo de medo, né? De ser morto. E acabou a historinha, né? Beijão para todos. Fiquem com Deus.